eu quero falar de uma certa angústia e dificuldade que os pais apresentam na clínica, né? Adolescentes que muitas vezes se excluem da família, têm um comportamento um pouco revoltado, muitas vezes agressivo, introvertido. E os pais até tentam conversar com esse adolescente para saber o que está acontecendo. E muitas vezes essa comunicação fica com com ruídos ou até mesmo com curto-circuito, né? É importante a gente pensar que a adolescência ela é uma fase de transformação psíquica e corporal também, né? Além de toda a maturação psíquica que esse adolescente está tendo por conta dessa passagem da fase, né, infantil para a fase adulta, onde ele se vê em conflitos de querer a independência, mas ainda não ter bagagem para conseguir lidar com toda a independência da fase adulta, né? Muitas vezes as sensações corporais desse corpo que está transformando, né? De todas as sensações, né? E mais as transformações do ambiente, a questão de querer pertencer a um grupo de amigos e ter que lidar com todas essas demandas fazem com que muitas vezes o adolescente não saiba mesmo dizer com palavras ou dar nomes, né, aquilo que ele está sentindo. E isso gera nos pais muitas vezes uma insegurança por não saber de fato o que está acontecendo. Outro ponto importante aqui da gente pensar sobre esse relacionamento é que o adolescente, ainda que inconscientemente, ele tem muito medo de decepcionar ou de ser insuficiente. Como ele está numa fase do crescer, ou que a gente costuma dizer do adolescer, de querer ser alguém, o que ele tem mais medo muitas vezes é de ser descoberto como alguém incapaz, alguém ainda dependente. Então, muitas vezes, esse adolescente acaba não querendo cumprir demandas ou ter demandas. A gente sabe que a fase da adolescência é uma fase que tem exigido cada vez mais dos adolescentes. É a fase que muitas vezes precisa se decidir o que quer ser na vida, né? Qual carreira, estudos, né? Expectativas como pessoais e para a sociedade. Então, para o adolescente, muitas vezes é muito difícil ter que lidar com todas essas demandas e ter respostas numa fase que ele ainda não está preparado emocionalmente, psiquicamente para lidar com todas essas demandas. A terapia ela entra como um espaço. A gente às vezes vê muitos pais que entendem a análise, né, com o psicanalista como uma maneira de interrupção ou intromissão desse profissional. Mas, na verdade, o que a análise pode proporcionar para o adolescente é um espaço em que ele possa se escutar e ele possa falar e dar nomes para muitas das coisas que ele ainda não sabe como ele está do que ele está sentindo. As angústias, as tristezas e o próprio luto da fase infantil. Então, um bom profissional que escute esse adolescente, possa dar espaço para esse adolescente, vai entrar como um interlocutor desse discurso que se apresenta, dessa coisa que muitas vezes não é dita. Por meio da análise, o próprio adolescente vai se ouvindo e vai encontrando seus caminhos. E vai conseguindo ter uma melhor comunicação com os pais e conseguindo criar um percurso de maturação até a fase adulta. Hoje eu quis falar, né, brevemente sobre essas questões, e nos próximos stories eu pretendo falar sobre a depressão e até uma coisa que a gente tem visto muito, que os casos
limites de suicídio e até mesmo de autoflagelação que muito se apresenta na fase dos adolescentes. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, e se esse é um assunto e você está passando por um momento com você é adolescente ou é pai de um adolescente e tem dúvidas e quer saber mais sobre essa fase, não deixe de me seguir e me mandar suas dúvidas e os assuntos que a gente pode abordar aqui.